Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estarei aqui todos os dias com um tema novo de Direito. E hoje nós vamos falar sobre verbas rescisórias. Professor Merino, fui demitido, quais são os meus direitos? Ou então, professor Merino, pedi demissão, quais são os seus direitos? E nós vamos falar também sobre um novo instituto, que é a demissão em acordo entre as partes, que também é possível. Quais são os direitos e como eu sei o que eu tenho que receber quando acontece cada caso desse. Está previsto na CLT que quando o empregado é demitido, ele tem direito às indenizações. Que tipo de indenização? Primeiro, nós temos que lembrar que a contar da data da demissão, o empregador pode dispensar ele de cumprir o aviso prévio e pagar o aviso prévio indenizado, ou o empregador pode pedir com que ele cumpra esse aviso prévio, que ele tenha uma redução de 7 dias, ou tem uma redução de 2 horas diárias, se o contrato for de 8 horas de trabalho. Por que o aviso prévio é reduzido? Por que o aviso prévio a pessoa trabalha menos? É para ela ter tempo para procurar um novo emprego. Tá? Então, sendo demitido, cumprindo o aviso prévio, depois que termina o contrato de trabalho, o empregador tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Tá? É o período de 10 dias. E quais são as verbas rescisórias? Ele tem direito a férias integrais ou proporcionais, os que ele não tirou de férias, Tem direito ao 13º integral ou proporcional, vai depender de quanto tempo ele tem de trabalho, Não importa o tempo que tem de trabalho. Pode ter 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de trabalho. Se ele tiver um contrato de trabalho, ele tem direito a receber esses valores proporcionais. Férias proporcionais ou integrais, 13º proporcional ou integral. Tem direito também ao saque de FGTS, tem direito também à multa de 40% de FGTS e o aviso prévio que pode ser cumprido ou indenizado. Lembrando que, dependendo do tempo de trabalho que esse empregado tiver, ele vai também ter o direito ao seguro-desemprego, entre 3 e 5 parcelas, de acordo com o tempo. Esse é um outro tema que vamos falar depois, seguro-desemprego. Tá? Existe uma diferença quando o empregado pede demissão e quando ele é demitido. Quando ele é demitido, ele recebe muito mais. Quando ele pede demissão, ele recebe menos. Por quê? Quando ele pede demissão, ele não tem a multa de 40% de salário de FGTS. Ele não saca o FGTS. Ele não tem seguro-desemprego. Então, o pedido de demissão, ele vai receber menos. Ele só vai receber férias proporcionais, 13º proporcional, o salário do mês ali, E aviso prévio, se o empregador quiser que ele cumpra o aviso prévio, ele tem que cumprir o aviso prévio de 30 dias, O empregador pode exigir ele que cumpra isso. Ou o empregador pode dispensar do aviso prévio. Se o empregador exigir que ele cumpra o aviso prévio e ele não cumprir, o empregador pode descontar um mês de salário dele também, tá? Mas também tem alguns acordos de convenções coletivas, aí tem que verificar, e também, às vezes, pode ser por negociação da empresa. Se tiver acordo ou convenção coletiva, que o empregado fica dispensado de cumprir o aviso prévio, se ele tiver a declaração que tem emprego em outra empresa, ele fica dispensado. Ou se o patrão quiser dispensar ele quando ele está pedindo a demissão. Em função dessa diferença de verbas, entre o pedido de demissão e a demissão, há, às vezes, uma pressão do patrão contra o empregado, querendo que ele peça demissão, justamente para pagar menos. Então, às vezes, acontece muito das empresas ficarem pressionando o empregado para ele pedir demissão. Dependendo do tipo de pressão psicológica, agressão psicológica, gritos, ofensas, às vezes o empregador faz para fazer o empregado pedir demissão, ele pode entrar com uma ação e requerer a despedida direta e receber todos os direitos como se estivesse sendo demitido. É uma arma que o empregado tem para se defender do empregador. E a reforma trabalhista criou também uma nova forma de rescisão contratual, que é a rescisão contratual por acordo entre as partes. Então, se empregado e empregador quiserem fazer um acordo de rescisão, eles podem. Neste acordo de rescisão, o empregado, ao invés de pegar
40% de multa de FGTS, ele vai pegar 20% de multa de FGTS, tá? Ele saca o FGTS, mas ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, ele perde direito ao seguro-desemprego. Recebe férias proporcionais, recebe o 13º proporcional, né? Mas não tem direito a seguro-desemprego e não tem direito aos 40% de multa, só 20%. Então, essa demissão por acordo, o empregador paga menos, o empregado recebe menos. Aí depende, é um acordo entre as partes, se for interessante para o empregado fazer. Às vezes ele já tem outro emprego, não precisa de seguro-desemprego, enfim, quer fazer um acordo com o patrão. Agora, lembrando que o patrão não é obrigado a fazer esse acordo, né? O patrão faz o acordo se quiser, porque está na lei, e as partes fazem o acordo se quiser. Uma outra coisa importante para lembrar para vocês é que esses 10 dias, se não forem cumpridos, tem uma multa. É uma multa de uma remuneração do empregado. Então, por exemplo, se o empregado ganha R$5.000, tá? E o empregador, ao invés de pagar ele com 10 dias, paga ele com 11 dias, passa um dia, ou 2, ou 3, que for, tem a multa do artigo 477 da CLT, que é o valor de uma remuneração do empregado. Então, se ele ganha R$5.000 por mês, e o empregador passou dos 10 dias, ele tem direito a uma multa de R$5.000, por causa deste atraso de pagamento nas verbas rescisórias, né? As multas previstas na Justiça do Trabalho são altas, e são altas justamente para evitar o inadimplemento, evitar que o empregador não pague as verbas trabalhistas do empregado. Então, quando o empregador também demite e não paga as verbas rescisórias do empregado, e ele coloca na Justiça, além da multa do 477 da CLT, que é um salário, R$5.000, nós temos a multa do 467 da CLT, que é uma outra multa, que é o seguinte: se o empregador não pagar na primeira audiência as verbas rescisórias, o que é verba rescisória? Férias, 13º, fundo de garantia, né? Aviso prévio, multa de 40%, essas são as verbas incontrovérsias. Não estou falando de horas extras, equiparação, outras coisas, estou falando só das verbas rescisórias, tá? Se o empregador não pagar na primeira audiência as verbas rescisórias, além da multa do 477 de um salário, ele tem uma multa de 50% em cima das verbas rescisórias. Ou seja, se o empregado tinha um salário de 5.000 e tinha rescisão de 50.000 para receber, e o empregador não pagar isso no prazo e não pagar na primeira audiência, primeiro, ele vai ter uma multa de R$5.000, esse valor de 50 já vai passar para 55, e ele vai ter uma outra multa de 50%, que é a multa do 467, por não ter pago na primeira audiência. Então, essa multa de 50% vai ser R$25.000. E aí nós temos o quê? Uma rescisão que de 50.000 já passou para 80.000 por causa das multas. Uma multa muito grande. Por quê? Porque as verbas trabalhistas são verbas alimentícias. O trabalhador precisa daquilo para comer, para manter a sua família. Então, o direito do trabalho procura proteger o trabalhador contra esse tipo de coisa. Por isso que é muito importante que as empresas cumpram os prazos preventivamente para que não aconteça isso, né? Esse valor não fique muito elevado. Além de juros e correção monetária. Porque no decorrer do processo vão correndo juros sobre esses valores. E esses juros são juros mais altos que a poupança, mais altos do que uma aplicação financeira, às vezes. Então, no final das contas, o empregado que está sendo demitido, que teria aí, vamos dizer, 50.000 de rescisão para receber, se ele não recebe no prazo e o processo corre aí, geralmente por 2, 3 anos ou 4, até terminar o processo, o empregador, ao invés de 50.000, pode acabar pagando 150, 120, 130, né? Dependendo do tempo que corre. Porque além de todas as multas, ainda tem juros e correção monetária. E aí eleva muito o valor da ação trabalhista. Por isso é importante que o empregador cumpra os prazos de pagamento para não incidir nessas multas. E que o empregado que verifique que essas datas não estejam cumpridas, procure um advogado para ver o seu direito na justiça e pedir toda a ampla reparação, né?
E nesse processo que ele vai pedir verbas rescisórias, ele pode também pedir outras coisas que, porventura, o empregador não tenha pago, horas extras adicionais de insalubridade, periculosidade, enfim, né? Numa ação ele já pode colocar todos os pedidos ali e pedir tudo aquilo. Lembrando que esse acordo entre empregado e empregador de rescisão, que está previsto na CLT pela reforma trabalhista, ele pode ser feito diretamente na empresa, não precisa ser feito com o juiz. Então, o empregado e o empregador podem sentar, fazem um termo de acordo, ao qual eles fazem um acordo de rescisão, que antes não era permitido, antes da reforma, agora é permitido, e aí ele abre mão de algumas coisas da verba rescisórias, né? O empregador paga menos, ele recebe algumas coisas, e aí faz o acordo. E nós temos também uma outra figura. A reforma trabalhista também permite o acordo extrajudicial. O que é o acordo extrajudicial, né? É um acordo que as empresas podem fazer entre empregados e empregadores e eles podem homologar na Justiça do Trabalho, cada um com o seu advogado, né? Esse é tema para outro dia. Acordo extrajudicial. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Por hoje, gente, eu vou encerrando o nosso programa. Agradeço a presença de todos. Vamos estar aqui todos os dias, às 13h30, sempre com um tema interessante e diferente. Nos acompanhe nas redes sociais, que aparecem aqui na tela, Instagram, Facebook, e também na minha página do YouTube, que tem lá aulas gratuitas sobre vários temas, ao qual você pode se inscrever no canal e assistir gratuitamente, tirar suas dúvidas, né, também sobre temas de direito. E dúvidas podem enviar também diretamente para o nosso WhatsApp, 51996220062, que eu tenho respondido todas as dúvidas dos ouvintes. E aquelas dúvidas que são mais frequentes, eu procuro trazer para os programas para responder para a comunidade como um todo. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima!